E já teve alguém que você falou uma palavra profética de Deus e ele rejeitou? E ele na sua frente falou que não acreditava naquilo? Já, já teve. Foi até interessante. A minha primeira vez, tá? Vou falar a minha primeira vez. Foi algo interessante. Um amigo meu pediu para eu pregar, ministrar, ajudar ele numa igreja muito conhecida, que eu até congregava, uma denominação cristã evangélica. E essa denominação cristã evangélica, embora fosse considerada pentecostal, não tinha experiência com o mover do Espírito Santo, principalmente a revelação, na época. Palavra de conhecimento, não. Para eles, falar em línguas, orar em línguas, expulsar demônios e curar os enfermos. E ponto. Então, quando terminava o culto deles, eles oravam um pouquinho em línguas e terminava o culto. Meu culto começa orando em línguas. Onde eles terminavam, eu começava. Mas Deus mandou eu ficar lá, e eu fiquei lá, sentadinho, dando prestação de conta para o meu pastor, que até hoje é meu pastor. Hoje ele está nos Estados Unidos, né? E pastor Cairo Marques, mando um abraço, um beijo no coração dele, um homem de Deus. E ele me entendia. E ele falava, Sérgio, eu gostaria que você fosse obreiro. Eu falei, pastor Cairo, eu, eu não tenho chamada para dentro da igreja. Minha chamada é fora das quatro paredes da igreja. Eu sou um evangelista, eu sou um missionário. Mas ele me abençoava, me liberava. Mas aí um pastor amigo meu, que era dessa mesma denominação, tinha um culto de sexta-feira à tarde. Estava começando. E só tinha três irmãs. Uma dava glória, outra aleluia, outra amém. Eram três irmãs. E ele não conseguia levantar esse culto. Aí ele chegou para mim e falou assim, irmão Sérgio, você não quer me ajudar nesse culto? Falei, pastor, é o seguinte, eu prefiro não. Por quê? Eu amo o irmão, eu prefiro orar, porque vai que Deus me tome profeticamente lá. Os irmãos não têm, vocês não têm, a não ser o pastor, porque ele ia escondido comigo no monte. E lá eu ministrava sobre a vida dele, mas eu falava para ele, não fica compartilhando isso com a igreja, porque a igreja não entende profecia, revelação. Eles vão achar que isso é espiritismo. Como tem igrejas até hoje acha isso, infelizmente. Infelizmente. E aí, conclusão, aí ele pegou, não, não, vamos lá, me ajuda, tal, não sei o quê, eu quero dar a oportunidade de você ter experiência na área de libertação, né, por favor e tal. E eu, não, não, por favor, não, não, não. E até que ele me convenceu, e é claro, eu orei ao o Espírito Santo, perguntei ao o Espírito Santo falou, não, vai, eu estou preparando. E aí eu fui. Na primeira semana tinha as três senhoras, uma dava glória, aleluia, amém. Na segunda sexta-feira à tarde, pastor, já tinha 18 pessoas. Na terceira, explodiu. Virou um culto forte dentro dessa denominação. Era um culto de sexta-feira à tarde, mas era culto desse pastor, mas ele mandava eu ministrar, ele não ministrar, ele só ficava na coordenação. Ele foi muito sábio. Conclusão, pum, levantou. E aí foi uma irmã, e eu estava ministrando revelação. Foi a primeira vez que eu fui ministrar palavra de conhecimento, porque eu ministrava a palavra, dava uma palavra profética, ministrei para aquelas três irmãs, as três irmãs testemunharam, trouxeram vidas. Eu ia muito assim, digamos assim, prudente. Mas aquele dia eu estava ousado. Eu já estava confiando, porque estava cheio. Falei, bom, agora eles estão me entendendo, que é um ministério profético. Eles não tinham entendimento. Aí eu fui ministrar para uma irmã. Falei, olha, irmã, eu estou vendo uma luz no seu estômago. Jesus está curando o seu estômago agora. E eu estou vendo, porque Deus tem uma obra na sua vida, e para você entrar nesta obra, nesse chamado, você precisa de saúde, e Jesus te cura agora. Ela falou, não, eu não estou com problema nenhum no estômago. O irmão está enganado. Eu não tenho nenhum problema no estômago. Eu falei, e agora, Espírito Santo? Eita. Aí eu nunca tinha passado por essa experiência. Foi a primeira vez. Você sentiu o quê, né? Aí eu fiquei assim. Falei, e aí, Espírito Santo? É eu mesmo que estou em dúvida ou é ela? Aí o Espírito Santo ampliou o quadro e mostrou que ela tinha uma enfermidade
Ela falou, inclusive, eu fiz até um check-up, eu já tive câncer no estômago. E eu fiz um check-up. E eu não tenho nada. Acho que era no mês de abril, se eu não me engano, ela tinha feito check-up, e eu estava ministrando no mês de junho. Eu falei, bom, irmã, é o seguinte, vamos deixar Deus ser Deus então, amém? Então vamos deixar Deus, vamos colocar no óleo. Aí já virei e comecei a revelar um por um. Eu falei, é verdade ou mentira? Aí nasceu esse, é verdade ou mentira? Não, é verdade. É verdade ou mentira? Não, é verdade. Isso Nasceu que Deus está me dia. mostrando, é verdade ou mentira? Aí veio uma unção nova, uma autoridade, uma confiança. Porque até então eu estava um pouco tímido, eu estava um pouco prudente. A partir daquele momento, irmão, nasceu um outro mover, uma autoridade, que eu falei, meu Deus, que é isso agora? Mais confiança. Conclusão. O câncer que ela teve no passado, Jesus estava curando ela, porque o câncer estava voltando. Ela rejeitou. Rejeitou. Aí no final do culto, no secreto, ela falou, olha, irmãozinho, você estava falando lá, sabe? Inclusive, não, ela falou publicamente ali. Inclusive, teve uma missionária que revelava e não sei o que e tal, não sei o que, e ela morreu. Que tem a ver uma coisa com a outra? E essa missionária que ela falou até o nome. Era minha mãe na fé. Ela citou o nome da minha mãe na fé. Uma mulher que eu tinha um carinho, um apreço. Aí eu vi que era o diabo usando a boca dela. Eu falei, opa, é o diabo que está usando ela para me envergonhar, é o diabo que está usando a vida dela, ela está se permitindo isso para me envergonhar e anular o meu chamado profético. Porque a partir daquele momento eu tinha dois caminhos. Ou eu cria que Deus estava me usando e eu fluía, deixava o Espírito Santo fluir, ou eu parava ali e nunca mais. Ia bloquear. Você concorda comigo? Concordo. Não bloqueei. O Espírito Santo me deu graça, me deu autoridade, me deu discernimento. Aí que entra o discernimento, as 4 horas de oração. Amém? E Deus me deu governo e domínio sobre aquela situação. Aí quando chegou no final, estava todo mundo indo embora, só estava o pastor e algumas irmãs conversando com o pastor. Essa irmã chegou para mim e falou, sabe, irmãozinho, você falou uns negócios, eu gostaria que você orasse por mim agora. Eu falei, não, agora não, não vou orar não. Vai orar você com Deus agora. Você me envergonhou publicamente? Por que você não falou publicamente? Porque você é orgulhosa, irmã. Agora é você com Deus. Vai falar com o seu pastor. A minha parte terminou ali. O Espírito Santo não me autoriza a orar por você. Amém? Deus abençoe você, querida. E virei as costas e fui embora. Profeta é assim, meu irmão. Você está no ofício do profeta? O seu negócio é com Deus, não é com homens. O seu negócio não é com o que as pessoas pensam, o que elas vão falar. Meu irmão, já fui muito criticado, perseguido, caluniado, defamado. Você possa imaginar. Oração contrária, reza, mandinga, peso de palavra. Já fui, mas também já fui muito abençoado. Infelizmente, essa irmã morreu de câncer. Voltou o câncer. Voltou o câncer e morreu. Talvez se ela tivesse aceitado ali. Ali. E eu tinha... Ah, mas irmão, você não poderia ter orado por ela depois? Claro que eu poderia, mas o Espírito Santo não me autorizou. Eu vou passar à frente do Espírito Santo? Claro que não, tomei água de palavra que estava curando ela ali. É aquele ela momento. Aceitou. Era aquela hora. Era aquele momento o livramento dela. Teve uma outra situação também de uma mulher da alta society. Eu orei por um médico. Esse médico ia se suicidar-se. O Espírito Santo me revelou a vida dele. Ele teve um problema muito sério, perdeu mais de 20 clínicas e saiu até na primeira página da revista Veja, um problema muito sério, tal, entrou em luta. Ele ia se suicidar-se. De repente, uma amiga dele passou e trouxe ele até a mim, ministrei sobre a vida dele. Deus revelou que ele ia suicidar, ele foi liberto, recebeu Jesus, foi batizado do Espírito Santo e pulou e ia no monte comigo. Esse médico. Era Jesus no céu e Sérgio Lopes na terra. Eu tinha até que vigiar com ele para ele não me idolatrar. Porque a pessoa vai de um extremo para o outro extremo. Aí tive que trabalhar trazendo equilíbrio para ele.
E aí ele começou a me levar em pessoas da alta society. Então, um grande empresário tinha aberto 50 lojas de uma marca de um carro e 30 dias após abriu 50 lojas no Brasil. Em 30 dias não saía nenhum carro. Isso não é normal. Como pode? Carro importado. 30 dias o empresário abriu 50 lojas no Brasil e nenhum carro abriu. Se eu falar o nome dele aqui, ele é conhecido. Hoje ele está mais conhecido ainda. Não abriu. Nenhum carro vendeu, aliás. E ele conversou com esse amigo dele, esse médico. Esse médico falou, não, eu tenho uma pessoa, é um amigo, ele é evangélico, e ele é um pastor, mas ele é um profeta. E ele vai revelar qual é o problema aqui, porque isso não pode ser normal. Aí ele falou, tá bom. Aí, no Morumbi, uma mansão no Morumbi, aqui em São Paulo, num lugar bem alto, que dá para você ver a cidade de São Paulo todinha. Eu nunca vi um lugar assim. Nem sabia que existia uma casa assim no Morumbi. Ele arrumou um maître, sabia que eu gostava de comer carne? Um maître para mim, para servir uma picanha, com um casaco branco, botões dourado, de ouro, um maître. Um cara AA, né? Bilionário. E aí eu tô lá, eu e a minha esposa, aí ele sai do jantar, tomar um vinho quente. Você toma vinho quente? Não, não, obrigado, eu quero uma coca mesmo, tal. Começamos a tomar, tal. Aí o Espírito Santo fala assim, avisa para ela que tem o estômago dela, novamente o estômago, né? O estômago dela, que eu estou curando o estômago dela agora. Eu falei para a mulher falou, não tenho problema nenhum no estômago. Aí eu falei, olha, o Espírito Santo não se engana. O Espírito Santo está mostrando, e eu estou vendo como se fosse uma bola do tamanho de uma uva no seu estômago. É um tumor. Jesus libertando você agora. Você crê? Ela falou, eu não creio. Porque eu fiz exames há uns 90 dias atrás e eu não tenho mais nada. Eu estou muito bem. Nunca tive esse problema. Então tá bom. Então vamos deixar Deus ser Deus. Aí levantei e falei, olha, pro marido dela, a hora que você precisar, eu posso ir na sua loja e orar pela sua loja, pela sua empresa, em nome de Jesus, tá bom? Fica na paz, Deus abençoe. Aí o médico estava sem jeito, que eram amigos dele, né? Ficou numa situação assim de, né, calça curta, como diz o outro. Ele falou, puxa, pastor, ela talvez não tenha entendido. Eu falei, irmão, descansa, calma aí, descansa. Você crê que eu sou homem de Deus? Não, eu creio. Então, em nome de Jesus, amanhã ele vai ligar para você e veja o que Deus tem o poder para fazer. Porque ela não creu, mas você crê. Deus está dando um livramento de morte para ela, por conta de você, da sua fé, e por conta do marido dela, que Deus tem um projeto na vida do marido dela. Porque essa mulher é só o sangue do cordeiro. Mas vamos orar, para Deus ter misericórdia. Aí tudo bem. Conclusão, ela foi dormir. Quando foi 3 horas da manhã, ela acordou com uma dor insuportável. Foi para o hospital. Eu falei que era do tamanho de uma uva, né? Tiraram um tumor do estômago dela do tamanho de uma maçã. Como é que cresceu? Em algumas horas. Por conta da incredulidade. Quando você está diante de um profeta ou uma profetisa, você tem que vigiar, irmão. Você pode não entender. Eu já recebi muitas profecias que eu não entendi qual era o propósito de Deus. Que até era diferente daquilo que Deus vem falando comigo. Eu deixo no óleo. Não vou ficar julgando o profeta. A Bíblia não me autoriza a julgar profeta. E eu vejo muitos hoje, e até canais no YouTube, julgando profetas. Não é profecia. E o apóstolo Paulo fala para nós julgarmos a profecia. Amém? Amém. Mas não julgar o profeta. Não, eu vou julgar a profecia. Eu vou julgar a profecia. O profeta não, o profeta é de Deus.
Quem chamou ele foi o Senhor. Quem trata com ele é Deus, não sou eu. E eu não posso difamar o profeta, porque eu posso mexer na unção dele. E mexer na unção do profeta, vai ter luta. Você vai entrar com luta. Ah, mas eu sou filho de Deus. Mas você está desrespeitando a unção que Deus estabeleceu para livramento. Porque profeta é usado por Deus para livramento. Livramento. E tem muitos irmãos que entram em luta, porque não discerne o ofício do profeta. Deus coloca um profeta, uma profetisa para dar livramento, para abençoar a vida dele, mas ele não entende. Não estou aqui falando sobre você ficar correndo atrás de profeta, obviamente não, porque hoje todos nós temos que ser profetas. Hoje a minha igreja é uma igreja profética. As minhas ovelhas são profetas. Eu gero na minha igreja, em Cristo Jesus, através da palavra, através do Espírito, profetas, porque esta geração é uma geração de profetas. Infelizmente, a igreja, ou melhor, a igreja não, a internet está perseguindo o mover profético, perseguindo os profetas, e Deus está tirando os profetas do Brasil e levando para muitos lugares. Eu tenho visto profetas saindo do Brasil, indo para a Europa, indo para a América, indo para a Ásia, indo para a África, porque o mover profético é de Deus, é genuíno, é urgência. Deus levanta um profeta para resolver situações. Profeta é ministério de solução. Deus me enviou em lugares para trazer resposta para uma cidade, para trazer resposta para uma nação. Então, o Espírito Santo, ele está chamando uma geração que profetiza. Então, o Brasil é uma escola. Eu nasci no meio de profetas. As profetisas, os profetas, da onde eu vim, pastor Wariston, eram homens e mulheres de muita experiência com Deus e de caráter. Pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas que não usavam o dom para manipular pessoas. Vi isso, obviamente, também. Mas da onde eu vim, não tinha isso. Eu fui muito abençoado, muito privilegiado. Deus me colocou numa escola séria de profetas e profetisas. Minha mãe era uma profetisa. Meu primeiro pastor era um profeta sério. Não tinha manipulação. A minha mãe na fé, depois eu me afastei, coitado. Por que eu me afastei? Porque eu vi que as pessoas que estavam em torno do meu pastor, que era um profeta, queriam usar o dom dele. Tinha inveja do dom dele para manipular, para oprimir ele. Entende? E aí eu me afastei, fiquei escandalizado, também não tinha conhecimento bíblico. Deus teve misericórdia de mim, levanta 5 mulheres profetisas para orar por mim, interceder por mim profeticamente. Aí eu volto para Jesus 86 e Deus me coloca no mover profético, na dimensão profética, e fala: agora eu quero que você caminhe nessa dimensão do meu espírito. Amém? E aí eu vejo hoje a necessidade do ofício do profeta ser valorizado. Há uma desvalorização. Né? Tanto é que hoje a busca mais é por conhecimento das Escrituras do que o mover profético. Você tem que ter até sabedoria para você profetizar em alguns lugares. E na década de 80, a década de 90, foram 2 décadas que a gente voava. E aí, quando entrou o ano de 2000, começou a haver algumas coisas estranhas. De 2010 para cá, então, eu vi um esfriamento, mas já tem uma boa notícia. Espera aí. Aleluia. Tem uma boa notícia. Está havendo um levantado, uma nova geração de profetas. Glória a Deus. Profetas que estão sendo tremendamente usados e ousados. E essa geração, meu Deus, é o profundo do oculto, do secreto, do escondido. Amém? Amém. Glória a Deus. Ó, você aí, profeta, usa o seu dedo de profeta, dê o like, compartilhe para esse programa alcançar mais pessoas. Apóstolo,
Fala suas redes sociais e eu queria também que você liberasse essa unção profética para aquele que está assistindo. O apóstolo todo dia tem live Tá medi, meio de meio a 1h30. no canal dele, também tem o Instagram. Fala aí o Instagram, o canal para o pessoal Amém. assistir a sua live Olha, você que quer conhecer o nosso ministério, é AP Sérgio Lopes, amém? AP de Apóstolo Sérgio Lopes, no YouTube. tanto pelo Instagram, pelo YouTube e Face também. Só que Face, né, Samuel, é Sérgio Lopes, né? AP Sérgio Lopes também? Então tá. Isso. É simples. Tem live todo dia, meio-dia. Meio de meio a 1h30, no E máximo. tá fazendo meia-noite também, né? É. E agora estamos numa campanha. Encerramos hoje essa campanha hoje, né? Mas vamos dar uma descansada e novamente voltamos com uma nova campanha a 0 hora. Tá tremendo essa Eita campanha. glória. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ó, que Você bênção. pode, vai estar aí, vai estar disponível, vai estar gravado, né? É só você acessar no AP Sérgio Lopes, você vai conhecer todas nossas ministrações em nome de Jesus. Glória a Deus. Apóstolo, olha aí pro povo aí. Deus levantar esses profetas aí. Amém. Olha, profeta, que é profeta não pode ser covarde. E por conta de muitos escândalos, né, e muita perseguição, eu estou vendo muitos profetas ficando tímidos, enterrando os dons espirituais. Os dons espirituais, amado, não é para a nossa salvação. Os dons espirituais é para a nossa prosperidade no reino de Deus. Eu não conheço ninguém nesses 39 anos servindo o Senhor. Em janeiro do ano que vem vão fazer 40 anos. 40 anos. Eita glória. É. É o 4. E aí, pastor, diante do Espírito Santo, com muita sinceridade, eu nunca vi um homem, uma mulher, cheio dos dons espirituais, fracassar. Nunca vi. Fracassar. Não, nunca vi. Eu nunca vi um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, que opera através dos dons espirituais com autoridade, ser fracassado. Todos que eu conheci, eu dou nome e endereço para você, todos tornaram-se bem-sucedidos. E eu fui inspirado na vida desses homens e mulheres de Deus. Claro que eles passam adversidades, dificuldades, é óbvio, mas não permanecem nelas. Porque os dons são ferramentas, os dons são armas espirituais, é habilitação, capacitação para você ultrapassar as suas dificuldades. E eu estou vendo muitos pastores que, na verdade, são profetas. A característica, o carro-chefe, como eu gosto de chamar, dele é profeta, mas ele tem que pastorear, tem que ter uma igreja, tem que estar na frente de uma igreja, porque se ele não tiver, ele não tem o sustento da família dele. Ele não consegue emprego, porque profeta, Deus não deixa trabalhar. Não deixa. Não deixa. É impressionante isso. Eu trabalhei na vida secular, assim que eu me converti, no máximo 6 meses. E mesmo assim usei os dons de revelação para prosperar nos negócios. E Deus me deu isso. Porque eu falei, Deus, será que os dons é somente para a igreja, para ministrar para as pessoas? Eu não posso usar os dons aqui nas vendas, no negócio? O Espírito Santo falou, não, você pode. Então me dá inteligência para isso. Então Deus me deu uma outra live que a gente pode falar sobre aplicar os dons nos negócios. É bom como aí. fazer negócio através Agora, dos dons espirituais. vai pôr esses comentários aí. Em nome de Jesus, amém? E aí, o que aconteceu? Aí eu prosperei, ganhei dinheiro. Estava em 40º lugar, fui para 17º em 30 dias. De 17º, em 15 dias, fui para 7º lugar. Só não fui em primeiro lugar de vendas e de negócio da empresa, porque o meu chefe me boicotava, ficou com medo. Pensou que ia tomar o lugar dele. Ia mesmo, eu ia tomar. Eu ia tomar o lugar dele. Eu era muito ousado e determinado, né? E eu ia tomar o lugar dele. Até que chegou uma hora que eu falei, Deus, ou eu ou ele. Porque ele está me boicotando. E aí o Espírito Santo falou, não, deixa ele aí, porque agora eu estou chamando você só para servir a mim. Eu falei, tá bom, Senhor. O Senhor quer que eu esteja separado só para o Senhor? Só para mim. Só tem um porém, Senhor. Eu aceito o chamado. Mas eu gosto de roupas boas, perfumes,
andar com um bom carro e morar bem. E comer em bons lugares. O Senhor falou, eu já preparei para você isso. Eu não falei isso. Aleluia! Você falou. Pode falar agora. Amém? Amém. E aí fui separado. Agora, fui separado para Deus, né? Não fé no Senhor Jesus, não a fé nos irmãos, né? De me sustentar. Porque eu orava para as pessoas, ministrava para elas batiam na costas. Amém, irmão, você é uma benção. E virava as costas. E eu precisando de um socorro, e o Senhor falou, seu socorro vem de mim, não vem de homens. E realmente eu ia para casa, quando chegava em casa, tinha lá um dinheiro lá, me aguardando. Alguém passava lá e deixava uma quantia para mim. Eu vivo assim há 39 anos, pastor, diante do Espírito Santo, eu vivo pela fé. Amém. Eu não tenho salário. Meu salário é o Senhor que dá. Amém? Amém. Mas qual foi a pergunta que você fez mesmo? Agora até... Orava para ativar os Amém. profetas, para os profetas. Então é o seguinte, chegou a hora de você ativar os dons espirituais. Se você não tem dons, é simples assim. Você recebeu a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, o Espírito Santo já entrou dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo não vai estar dentro de você e vai deixar os novos dons de fora. Ou deixar os novos frutos de fora, fruto do Espírito. Não, esses dons e esse fruto já está dentro de você, chamado Espírito Santo. Na medida que você tem comunhão com o Espírito Santo e começa a ter comunhão, orar em línguas, se você não é batizado do Espírito Santo, é só você crer, agora você vai receber. Eu vou liberar esta unção sobre a sua vida. E você que não tinha dons, prepare-se para receber, porque eu também transmito os dons espirituais. E você que é profeta, está entristecido, está abatido, chegou a hora do Senhor te renovar e você ser renovado nos dons, na unção, porque Deus quer usar você, porque estamos vivendo uma nova temporada profética Aleluia, no Brasil, Deus. para a glória do Senhor Jesus. Amém? Pai querido, nós estamos diante de Ti. Eu quero louvar, eu quero glorificar a Ti pela vida do pastor Ariston, por esta live, Podercast. Te damos a honra e a glória. Aonde essa live vai alcançar vidas, eu ministro agora a unção do Teu Espírito para aqueles que não receberam ainda o batismo do Espírito Santo. Receba agora o batismo do Espírito Santo e comece agora pela fé falar em novas línguas, porque o Espírito Santo concede a você línguas através do seu Espírito. Receba em o nome do Senhor Jesus. E você que tem os dons espirituais, mas estava enterrado, o Senhor visita você, renova você, receba renovação, renovação dos dons de locução, palavra de conhecimento, renovação também dos dons, aleluia, de revelação e dos dons de poder. Receba renovação das línguas, renovação de interpretação das línguas, renovação do dom de profetizar, renovação dos dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Receba a renovação dos dons de poder, dom de fé, dom da fé, fé sobrenatural, dom de curas e milagres, dom de maravilhas e prodígios. Receba em o nome do Senhor Jesus e toda timidez saia. E você que não recebeu dons, eu libero os dons espirituais, eu libero sobre a sua vida, sobre o seu ministério, para que você seja uma bênção e seja tremendamente usado e ousado através do Espírito Santo e da palavra de Deus em nome de Jesus. Amém. 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 Eita, Uau. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Você que recebe aí, escreve aí, eu recebo, escreve aí. Glória a Deus. Apóstolo Sérgio Lopes, obrigado. O irmão evangelista Samuel, que está aqui. Obrigado por ter cedido seu tempo. Amém. E também aqui o espaço, tudo. Que Deus possa abençoar mais e mais. Seu ministério cresça e tudo. Alcance as nações. Hoje, a partir das 0 hora, estou fazendo 70 anos. 70 anos? 70. Tá novinho, parabéns. Santo... Parecendo com 50. Amém. E o Espírito Santo falou comigo agora que vai começar seu ministério. Aleluia, Jesus! Aleluia, glória. Ué, Moisés começou aos 80.
Posso ver um amém? Amém. Posso ver um aleluia? O Ministério Josué também começou aos 80. Posso ver um glória a Deus? Glória a Deus. Então E eu isso senti aí, no meu Operação coração falar, Caleb. ainda vai ser, a onda de milagre ainda vai ser maiores. Eu creio, Desse recebo. tempo agora vai ser maior do que já Eu aconteceu. creio. Já aconteceu coisas grandes, coisas poderosas, mas Aleluia. vai ser ainda maior ainda. Amém. Assim Em seja, no nome de Jesus. nome de Eu Jesus. recebo. Amém. Glória a Deus. Então, estamos acabando. Compartilha aí o programa, se foi abençoado. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.